Como o K-pop salvou a minha vida? Pois é, isso aconteceu e eu vou tentar te explicar como aconteceu. Acontece que eu possuo uma doença psiquiátrica que se chama transtorno obsessivo compulsivo, que você talvez conheça pela sigla TOC. Um dos principais sintomas dessa doença é que ela te faz refém da sua própria mente e no processo ela faz com que você se sinta na obrigação de ter que cumprir determinadas ações ao decorrer do dia. Essas ações, ela pode variar de pessoa para pessoa. Cada pessoa em questão, ela tem uma coisa na cabeça dela que ela se sinta na obrigação de fazer. Pode ser ficar lavando muita mão, pode ser com limpeza, pode ser com organização, pode não ser, pode ser verificando o gás, pode ser ligando a luz, pode ser atravessando a rua, pode ser cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa sente de um jeito diferente. Eu sei que isso talvez para você pode parecer algo bobo e idiota, mas assim, isso é uma doença, isso de fato tem uma constatação médica e é tão grave, e é tão sério, ao ponto de que muita gente fica tão paranoico com isso que cogita tirar a própria vida no processo. O seu maior inimigo vira você mesmo, tá ligado? No meu caso, especificamente, eu tinha uma enorme compulsão com limpeza. É uma compulsão quase que ritualística, uma compulsão quase que religiosa, tá ligado? No sentido de que você precisa fazer, e se você não fazer, você vai ter que se castigar. No meu caso era assim, pelo menos. Meu caso era tão ruim, pra vocês terem noção, que eu tinha que me consultar com 2 psicólogas de uma única vez, no mesmo dia, na mesma sala, e posteriormente eu tinha que ser consultado com uma psiquiatra. A minha mãe me ajudou muito nesse processo, mas até ela mesma, ela perdeu as esperanças, achando que a única coisa que me restava pra eu aliviar meu sofrimento era não existir mais, era não viver mais, se é que vocês me entendem. Beleza, mas onde entra o K-pop nessa história toda, afinal de contas? Acontece que, mediante a isso tudo que eu falei, uma coisa precisa ser levada em consideração nessa minha história. Eu sou ateu. E justamente por não acreditar em Deus, eu não tinha a quem recorrer, não tinha nenhum refúgio divino pra me apoiar naquele momento difícil. Porque eu não acredito. Não tem lógica eu correr atrás de socorro a quem eu não acredito que existe. Como eu não tinha esse refúgio religioso, o K-pop acabou sendo pra mim algo quase que equiparável a Deus. Eu sei que é ridículo pra você estar escutando isso, mas eu sinto muito, mas eu preciso explicar dessa forma pra que você entenda o impacto que aquilo teve pra mim ao ponto de me salvar. Mas enfim, conforme eu fui me adentrando no K-pop, eu fui descobrindo determinados artistas que sofriam com coisas da quais pareciam com as que eu sofria. Que eu acabei me identificando muito e, consequentemente, por me identificar, eu também, através disso, comecei a me entender melhor ao ponto de eu começar a analisar a minha própria situação. Eu comecei a me policiar mais. Isso tudo, claro, de um jeito bom. As músicas, elas me proporcionavam experiências que eram reflexivas a respeito do que eu sentia, porque, claro, a música ela é resultado do artista. E por ser um reflexo do artista, o artista trazia na música aquilo que ele passava. Então, sim, o K-pop salvou a minha vida. Uma das coisas que me vem à mente refletindo sobre isso, cara, é como a sociedade ela implica com as pessoas que são fãs de um determinado artista, achando que a pessoa de alguma forma é idiota ou tem intelecto inferior pelo fato de ela ser fã de alguém. E isso é muito contraditório, porque essa sociedade que julga as pessoas por serem fãs de alguém é a mesma sociedade que vangloria político. É a mesma sociedade que acampa para político. É a mesma sociedade que faz passeata para político bandido. Isso eu falo dos dois lados. Mas eu te digo uma coisa, é muito melhor ser fã de um artista do que ser fã de político.